E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou consultora de beleza, empreendedora e dona da perfumaria Magazine Beauty. Só que hoje, galera, quinta-feira, é feriado aqui na minha cidade, então eu não estou na loja, estou em casa. Tirei o dia hoje para atender todas vocês que chamaram lá no direct, porque viram um vídeo aqui no canal ontem e já vieram comprar comigo no meu espaço digital. Eu agradeço muito a confiança no meu trabalho. Passei o dia inteiro atendendo. Gente, agora são 5h30 da tarde e desde 9h30 da manhã eu estou fazendo cadastro, auxiliando consultoras, auxiliando novos clientes, ensinando a comprar, fechando compra, enfim. Foi um dia maravilhoso. Tinha tudo para ser só um dia de feriado, mas eu fiz desse dia de feriado um dia de muitas vendas, graças a Deus. E hoje eu quis vir aqui, já tinha um outro vídeo pronto para sair aqui no canal, porém eu vim aqui soltar esse outro vídeo, tô gravando em casa mesmo, porque aconteceu uma coisa que assim, eu fiquei incomodada. Muitas de vocês não compram no espaço digital porque não tem cartão de crédito. Me chamaram no direct e falaram: Bárbara, eu queria comprar no seu espaço, porém eu não tenho cartão, para eu comprar no boleto fica complicado. E realmente nem todo mundo tá com dinheiro ali na mão para ir lá comprar à vista. Pensem bem, eu dei o exemplo da polpa Ecos, está R$ 9,57. Uma consultora esperta, ela vai fazer um estoque de pelo menos 5 polpas. Eu não tô falando para ninguém ir lá comprar 30, 40, 50 polpas. Eu estou falando 5 polpas. Aquela consultora que tem uma saída bacana para presente vai comprar 10. Vai colocar uma polpa com um sabonete e vender a R$ 25, aquele kitzinho lindo para cliente dela. E pense bem, nesse kit de R$ 25, ela vai estar lucrando 100%. Ou seja, é um produto bom de investir. Só que conta aí, R$ 9,57. Se ela pedir 10 polpas, já dá R$ 100, R$ 97,57. Muitas vezes a pessoa não tem aquele dinheiro ali na hora, o que é completamente compreensível. Só, gente, que se você é uma consultora de beleza, você quer levar coisa boa para o seu cliente, aproveitar promoções bacanas, você precisa ter um cartão de crédito. E o que é bom, a gente indica. Então, hoje eu vim indicar o meu cartão de crédito para vocês. Quem indica amigo é. Essa é a nova campanha da Digio, um cartão completamente sem taxa de anuidade, completamente seguro, completamente online. E outra, gente, além de não pagar anuidade, você ainda tem o benefício de ter um limite liberado aí de mais ou menos R$ 2.000. No meu caso, liberou pra mim R$ 2.500. E tá aqui o meu, deixa eu até tampar aqui, ó. Tá aqui o meu cartão da Digio, ele é bandeira Visa. Tá, gente? Tô tampando porque que tem o número do meu cartão, né? Não vamos correr risco de clonagem. Mas então, esse cartão aqui, eu fiz ele tem 6 meses. E eu já tenho o meu cartão do Itaú, né? Que é esse aqui, ele é internacional, inclusive. Esse cartão aqui, ele tem limite de R$ 7.000. Então é um cartão que eu deixo só para fazer compras da loja. Só que eu queria um cartão para mim, para o meu uso pessoal, para supermercado, farmácia, essas coisas assim. E aí eu tava passando tudo nesse da loja, eu falei, não tá dando certo, tá misturando, eu tenho que ficar pegando a fatura, vendo o que é meu, o que não é. Vou fazer um cartão pra mim. E aí uma amiga, quem indica, amigo é, uma amiga me indicou e falou: Bárbara, você já conhece o Digio? Bárbara, você tá perdendo tempo, o cartão não tem anuidade, tem um limite muito bom, porque o Nubank, gente, quem não tem Nubank ou quem tem, o Nubank ele libera um limite aí de R$ 400, é um limite bem pouquinho. Pra gente que é consultora, às vezes queremos dividir o nosso pedido, e até mesmo quem não é consultora, porque teve pessoas que me procuraram, que me acompanham aqui no canal, que não são consultoras e queriam comprar no meu espaço digital, mas não tem cartão de crédito. Então eu falei, não, vou lá dar essa dica, porque eu já poderia ter falado isso aqui antes. Então não é o foco, não tô fazendo merchan, a Digio não tá me contratando, não tá me pagando cachê, nem nada disso, gente. Mas realmente é porque isso faz diferença na sua consultoria. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, arrasta, desce aí, clica nesse link,
vai lá, faz o seu cadastro, você vai passar por uma análise de crédito, nada demorado, é 100% seguro. E aí a Digio vai te responder se tá ok, tudo ok com a sua análise de crédito e se você pode ter um Digio. Gente, até mesmo se você não quiser usar, vai lá e faça. Por quê? O cartão vai chegar e vai ficar aí na sua casa, você não paga nada pra ter esse cartão. Quando eu fiz, eu fiquei sem usar ele, assim, uns 3 meses, porque realmente eu não estava precisando, mas estava lá quietinho. O dia que eu precisei, eu peguei e utilizei. Então você não vai pagar nada para fazer esse cartão, você não paga nada para o cartão chegar na sua casa, você não paga nada pela análise de crédito, nada. É tudo 100% gratuito. O cartão chega aí na sua casa. E aí o dia que você quiser, você pode desbloquear ele, o dia que você quiser aproveitar uma promoção no espaço digital, pegar um produto com mais desconto para fazer kit para o seu cliente, você já tem o cartão ali. Olha só que comodidade. Então até mesmo se você já tem um cartão de crédito, mas sei lá, é R$1.000 o limite, é 500, é 800, vale a pena você fazer o Digio, vale muito a pena porque ele tem um limite um pouco maior, o que vai viabilizar as suas compras. Ai, Bárbara, mas eu não tenho controle para ter cartão, aí se eu tiver cartão eu compro demais. Gente, tudo é planejamento financeiro. Assim como quando a gente quer sair do fiado, a gente fala que vai implementar a máquina de cartão para o nosso cliente. Por quê? Porque o cartão é seguro, você recebe direitinho. A mesma coisa são as marcas. Então a Natura não vai liberar a venda no espaço digital e parcelar no boleto, porque ali não é só consultoras que compram, clientes de todo lugar do Brasil. Então, claro que não, a Natura é segura, a Natura vai fazer de uma forma que pode dividir para você em até 6 vezes sem juros, mas no cartão. Então, tá esperando o quê? Clica nesse link que eu vou deixar aí na descrição assim que o vídeo acabar e solicite a análise de crédito. O cartão vai chegar na sua casa, tudo certinho. Eu acho que o meu demorou 2 semanas para chegar para mim. Nada vai ser, assim, gerado de custo para você desse cartão. Gente, nada. Eu tenho o meu, já vai fazer 8 meses e eu nunca paguei nada, nenhuma taxa. Eu pago somente o que eu utilizo. Então não perde tempo, clica aí. Vai pela titia. A titia só indica o que é bom para vocês. Então, solicite o seu cartão, faça a sua análise de crédito, aguarde o cartão chegar na sua casa e pronto. Se esse era o problema para você não ser meu cliente lá no espaço digital, o problema já está resolvido. Assim que o seu cartão chegar, eu estarei aqui pronta para te atender e até para você comprar, gente, pedido de revista, sabe? Até para você comprar coisa para montar kit, qualquer coisa vai facilitar muito, muito a sua vida. Então foi essa a dica de hoje. Eu espero que ninguém fique por fora. Deixa aí o like pra mim se você gostou da dica. Poxa, pleno feriado, eu poderia estar descansando, mas não, eu vim trazer mais uma dica que eu acho que pode ajudar você. Vai lá no Instagram e me segue, @barbaramartins_consultor. Estamos quase, gente. Faltam 300 pessoas pra gente bater 15 mil. Eu tô muito ansiosa, eu tô muito feliz. Canal também já tá com quase 10 mil. Mal batemos 9 mil inscritos, né? Que tô confundindo o canal com o Insta. Mal batemos 9 mil inscritos aqui no canal e já estamos com 9.200 quase. Então, tá muito bacana o crescimento. Eu conto com você, com o seu like, com o seu comentário, com o seu engajamento. Me ajudem nisso aí, que eu fico muito grata. E amanhã, às 6 da manhã, eu estou de volta com mais um vídeo. E me aguardem que o vídeo de amanhã, gente, o tema do vídeo de amanhã, vocês vão adorar. Vai ser aula para pegar o caderno, a caneta, anotar tudo. Não percam que tá assim, top! Um beijo grande e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!